Imagine encontrar alguém à beira da morte, sem esperança, abandonado pelo mundo. O que você faria? Hoje, você vai conhecer a história de um homem invisível para a sociedade que cruzou o caminho de pessoas comuns e, com isso, transformou suas vidas de um jeito surpreendente. Já pensou como um simples ato de compaixão pode mudar não apenas a vida de outra pessoa, mas também a sua? Talvez você esteja enfrentando desafios agora e sinta que ajudar alguém está além das suas forças. Mas e se o que você precisa para transformar sua vida for exatamente isso? Fique comigo até o final, porque esta história emocionante não só vai te inspirar, como também pode mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. E antes de começarmos, inscreva-se no canal para mais histórias reais e impactantes como esta. Você não vai querer perder o que vem por aí. As ruas estavam em silêncio naquela manhã. O vento, cortante e persistente, soprava pelas esquinas vazias, carregando consigo um ar de abandono que parecia impregnar cada canto da cidade. O cenário era um contraste gritante com o ritmo apressado de quem passava por ali, envolto em suas próprias preocupações. Mas no meio daquele cenário de pressa e indiferença, havia uma figura que quase se confundia com o ambiente. Um homem sentado no chão, encostado na parede de um edifício antigo, como se fizesse parte do concreto desgastado. Ele era idoso, sua pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, e seu corpo frágil estava coberto por roupas velhas, incapazes de protegê-lo do frio. Os olhos fundos e sem brilho eram um espelho de uma vida que parecia ter se perdido no esquecimento. Não havia súplica em sua expressão, nem um pedido mudo de ajuda. Ele simplesmente estava ali, um testemunho silencioso de um mundo que seguia em frente sem olhar para trás. Entre as muitas pessoas que passaram por ele naquele dia, estavam 3 jovens: Helena, Samuel e Lucas. Cada um carregava seus próprios pesos, histórias não contadas que se refletiam em olhares distraídos e passos apressados. Helena lutava contra a dor de um coração partido. Samuel estava preso a uma rotina que parecia sugar sua energia. E Lucas vivia mergulhado em dúvidas sobre o futuro. Eles eram como qualquer um de nós, tentando encontrar sentido em um mundo que muitas vezes parecia indiferente às suas lutas. Mas algo naquela cena fez Helena parar. Talvez fosse a postura abatida do homem, ou o modo como ele parecia completamente invisível para os outros. Ela sentiu uma pontada no coração, uma inquietação que não podia ignorar. "Vocês viram aquele senhor?" perguntou, interrompendo a conversa casual que tinha com os amigos. Samuel olhou brevemente na direção do homem e deu de ombros. "Sim, mas o que a gente pode fazer? Ele provavelmente nem quer ajuda." Lucas concordou, mas Helena não se deixou convencer. "E se fosse um de nós? Você gostaria que todo mundo simplesmente passasse sem olhar para você?" desafiou. Seus amigos hesitaram. Havia verdade em suas palavras, mas também havia medo. Medo de se envolver, de sair da bolha de segurança que criaram ao redor de si mesmos. No entanto, algo na determinação de Helena os fez mudar de ideia. Lentamente, eles se aproximaram do homem, sentindo o peso do momento aumentar a cada passo. "Senhor, está tudo bem?" perguntou Helena, sua voz suave, mas carregada de preocupação. O homem levantou a cabeça com dificuldade, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez. Houve um silêncio que parecia durar uma eternidade antes que ele respondesse. "Está o suficiente para continuar respirando." Aquelas palavras ecoaram dentro deles. Não havia desespero em sua voz, apenas uma aceitação amarga de uma realidade que ele não podia mudar. Samuel tentou dizer algo, mas as palavras não vieram. Era como se eles estivessem diante de um espelho, refletindo não apenas o sofrimento do homem, mas também seus próprios medos e inseguranças. "Não podemos deixá-lo aqui",
disse Helena com firmeza. Ela sabia que não tinha todas as respostas, mas também sabia que não podia virar as costas. Samuel e Lucas olharam um para o outro sem saber o que fazer. Mas no fundo, eles sabiam que Helena estava certa. Algo precisava ser feito, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse apenas um gesto de humanidade em um mundo que parecia ter se esquecido disso. Eles o ajudaram a se levantar, cada movimento revelando a fragilidade daquele, de corpo cansado. "Vamos te levar para um lugar seguro", disse Lucas, enquanto o homem apoiava o peso sobre seus ombros. A jornada estava apenas começando, mas já era evidente que ela mudaria não apenas a vida do homem, mas também as deles, de maneiras que eles ainda não podiam compreender. Eles o levaram até um pequeno centro de acolhimento nas proximidades, um local simples, com paredes desgastadas e móveis antigos, mas que transbordava uma sensação de calor humano. Ali, o homem foi colocado em uma cama, envolvido em cobertores quentes. Não havia muito a oferecer, mas naquele momento o que importava era que ele não estava mais sozinho, não estava mais à mercê do frio e da indiferença do mundo exterior. Enquanto o homem descansava, os jovens ficaram ali, em silêncio, refletindo sobre o que haviam feito. Não era apenas o ato de ajudar que os inquietava, mas algo mais profundo, algo que eles não conseguiam explicar. Algo dentro deles havia sido tocado, algo que os desafiava a questionar a própria natureza da vida que estavam levando. "Quem será ele?", perguntou Samuel, quebrando o silêncio. "Não sei", respondeu Helena, "mas ele não parece ser apenas mais um homem qualquer. Ele tem uma história, algo que talvez nunca vamos entender completamente." O homem, que até então tinha se mostrado tão reservado, finalmente falou. "Meu nome é José", disse ele com a voz ainda rouca, "e eu costumava ser como vocês, cheios de sonhos, com a vida pela frente. Mas às vezes a vida não é exatamente o que esperamos." Eles se aproximaram, curiosos. Havia algo em sua voz que transmitia uma dor profunda, algo que fazia com que a história de José fosse mais do que apenas a de um homem caído. Era a história de alguém que tinha sido esquecido, ignorado e, acima de tudo, abandonado. "Eu era jovem como vocês", continuou José. "Tinha uma família, filhos, um trabalho, mas um dia tudo mudou. A vida me derrubou de forma cruel e rápida. Perdi minha esposa em um acidente, depois minha saúde se deteriorou e, por fim, perdi tudo." A dor em sua voz era palpável. Ele não precisava explicar mais. Eles podiam entender. Eles sabiam o que significava perder algo, ou alguém, que parecia essencial para sua existência. Aquela sensação de vazio que parecia nunca desaparecer, aquela dor que se arrasta por anos, que consome o coração e a alma. "Eu tentei voltar, tentei lutar, mas as coisas nunca melhoraram, e no fim só restou isso", ele disse, apontando para o espaço ao seu redor, como se referisse ao próprio desespero. "Só restou a solidão." Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas, como uma verdade que eles não podiam ignorar. José não era apenas um homem em dificuldades. Ele era um reflexo do que poderia acontecer com qualquer um de nós. Um lembrete de que a vida, por mais que tentemos controlar, tem o poder de nos desmoronar em um piscar de olhos. E mais do que isso, ele era um testemunho de como o abandono pode ser uma morte lenta, uma morte da alma, que ninguém deveria experimentar. "Mas vocês me ajudaram. Isso me fez sentir humano de novo", disse José, a gratidão em seus olhos já cansados. "Nunca imaginei que alguém ainda se importasse." Aquelas palavras mexeram com todos. Não era sobre o que tinham feito, mas sobre o impacto que esse simples ato de compaixão poderia ter em alguém que já havia perdido a esperança. Era algo que ninguém podia medir, mas todos sentiam profundamente.
Helena olhou para os amigos e, com um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar, compreendeu que aquele momento havia sido um divisor de águas. Eles não apenas haviam ajudado a um homem, mas, de alguma forma, estavam também ajudando a si mesmos. O simples ato de olhar para o outro e fazer algo a mais por ele havia tocado algo profundo dentro deles. Eles estavam descobrindo o poder de se importar. E a história de José, apesar de parecer uma narrativa de derrota, estava apenas começando a mudar o rumo. O que parecia um fim era, na verdade, um novo começo. Mas o que ninguém sabia era que aquela história, por mais comovente que fosse, tinha mais revelações do que eles poderiam imaginar. Porque o que José revelou a seguir mudaria a vida de todos para sempre. José respirou fundo antes de continuar. Seu semblante parecia mais sereno, mas havia algo nos olhos dele que deixava claro: o que viria a seguir não seria fácil de ouvir. Eu nem sempre estive assim, ele começou em um tom baixo, quase como se falasse consigo mesmo. Eu já tive uma vida boa, uma família que eu amava. Meu filho, Mateus, era tudo para mim. Ele tinha apenas 6 anos quando perdi minha esposa. Ela foi vítima de um acidente. Um motorista embriagado a atingiu em cheio enquanto ela atravessava a rua para buscar Mateus na escola. Naquele dia, tudo mudou. Os jovens se entreolharam. A dor nas palavras de José era quase tangível, como uma ferida aberta que nunca havia cicatrizado. Depois que ela se foi, eu tentei ser forte por ele. Trabalhei dia e noite para garantir que Mateus tivesse tudo o que precisava. Mas a dor é uma coisa traiçoeira. Ela se instala em silêncio, cresce dentro de você e quando você percebe, já tomou conta de tudo. José fez uma pausa, olhando para o nada, como se estivesse revivendo cada momento que descrevia. Com o tempo, comecei a me afastar das pessoas, meus amigos, minha família. Eu me fechei. Não por escolha, mas porque era mais fácil do que encarar a realidade. Mas Mateus nunca desistiu de mim. Ele era meu pequeno guerreiro, sempre tentando trazer um sorriso ao meu rosto, mesmo quando tudo parecia perdido. O silêncio era absoluto na sala. Cada palavra de José parecia carregar um peso enorme, e os jovens sentiam isso profundamente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na história dele que ressoava em suas próprias vidas. Eles também conheciam a dor de perder algo ou alguém e sabiam o quanto isso podia nos transformar. Mas aí as coisas pioraram, continuou José com a voz embargada. Eu fiquei doente, uma condição no coração, agravada pelo estresse e pela má alimentação. Não consegui mais trabalhar e quando o dinheiro acabou, perdi a casa. Foi então que Mateus, já um adolescente, decidiu sair de casa. Ele me disse que era para me poupar, para que eu pudesse cuidar de mim mesmo. Mas eu sabia que ele estava fugindo de uma vida que parecia não ter saída. José abaixou a cabeça e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Eu não o culpo. Ele era só um garoto. Ele só queria uma chance de viver, de ser feliz, algo que eu não podia mais oferecer a ele. Mas naquele momento eu percebi que havia falhado, não apenas como pai, mas como ser humano. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Helena, Samuel e Lucas estavam completamente absorvidos pela história. Não sabiam o que dizer nem como reagir. José havia acabado de abrir uma ferida que eles nunca poderiam imaginar. Eu nunca mais vi Mateus, disse José quase num sussurro. E foi isso que me destruiu de vez. A culpa, a saudade, o arrependimento, tudo isso me levou ao lugar onde vocês me encontraram. Porque no fim, quando você perde tudo o que importa, você para de lutar. Por um momento ninguém falou nada. Era como se as palavras de José tivessem tirado o ar da sala. Mas então Helena quebrou o silêncio. José,
você não está mais sozinho. Nós estamos aqui e vamos te ajudar. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer algo pelo seu futuro. As palavras de Helena pareciam trazer um brilho aos olhos de José, ainda que fraco. Ele não respondeu, mas o olhar que lançou a ela dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. O grupo decidiu fazer mais por ele. Não era apenas uma questão de oferecer um abrigo ou comida. Era sobre devolver a ele algo que ele havia perdido há muito tempo: esperança. Eles começaram a traçar um plano para ajudá-lo a se reerguer, mesmo sem saber exatamente como fariam isso. O que eles não imaginavam era que, ao tentar salvar José, suas próprias vidas também seriam transformadas de maneiras que eles ainda não podiam prever. E o que José ainda não lhes contou era o maior segredo de sua vida, algo que ligava sua história à deles de um jeito que parecia quase impossível. O ambiente no centro de acolhimento começou a se transformar. A cada dia que passava, José sentia-se mais seguro, mais confiável, e seus olhos, antes opacos, começaram a brilhar com uma pequena chama de esperança. Ele ainda não tinha as respostas para todas as suas perguntas, mas uma coisa estava clara: aquele momento, aquele grupo de jovens, havia se tornado a âncora que o impedia de afundar por completo. Mas, como toda grande transformação, a verdadeira mudança acontecia aos poucos. Enquanto Helena, Samuel e Lucas se dedicavam a ajudá-lo, havia algo mais profundo em jogo, algo que nem eles sabiam que estavam prestes a descobrir. Uma tarde, enquanto os três amigos estavam em uma pequena lanchonete, discutindo como poderiam ajudar José a encontrar algum emprego, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de um número desconhecido. Quando ela a atendeu, a voz do outro lado parecia familiar, mas ela não conseguia identificar de imediato. "Helena", disse a voz do outro lado da linha, com um tom suave. "É você mesmo?" Helena sentiu um frio na espinha. Aquela voz parecia ter o poder de arrastar as memórias para a tona, trazendo à tona um passado que ela não queria reviver. "Sim, sou eu. Quem está falando?" "Sou eu, Mateus. Mateus, filho de José." O mundo de Helena pareceu parar por um instante. Ela se afastou da mesa, dando um passo para trás, tentando processar o que acabara de ouvir. O nome de Mateus havia sido pronunciado, e com ele, uma avalanche de pensamentos a invadiu. O jovem que ela tinha ouvido tanto falar, mas nunca visto, finalmente estava se revelando. Mas por que ele estava ligando para ela agora? "Mateus, você está bem?" perguntou, a voz trêmula, cheia de emoção. "Estou", respondeu ele com a voz mais firme, mas ainda carregada de uma tristeza evidente. "Mas meu pai está aqui, não está? Eu preciso vê-lo." Helena sentiu um nó no estômago. Ela não sabia o que Mateus havia passado. Mas agora tudo estava claro. A dor de José não era apenas a de um pai perdido, mas a de uma família despedaçada pela tragédia. E agora, o filho queria voltar. "Sim, ele está aqui, mas não é tão simples", Helena disse, tentando esconder a confusão em sua voz. "José tem muita dor, muito arrependimento. Ele ainda não está pronto para enfrentar tudo isso." "Eu sei", respondeu Mateus com um suspiro. "Mas eu preciso tentar. Eu não posso mais viver com isso. Não posso mais carregar a culpa de não ter estado lá quando ele mais precisava." A ligação foi interrompida ali, mas aquelas palavras ecoaram na mente de Helena. Havia uma tensão palpável no ar agora, algo que ela não sabia como lidar. O filho estava de volta, mas José estava longe de estar preparado para enfrentar o que quer que fosse que estivesse por vir. Nos dias seguintes, a pressão aumentava. Mateus, visivelmente determinado, começou a se aproximar da casa de acolhimento, mas ao mesmo tempo, os jovens começaram a se perguntar:
O que realmente significava dar a José uma segunda chance? Seria isso o que ele realmente queria? Ou seria simplesmente uma nova forma de dor, uma nova maneira de enfrentar a perda? José, por sua vez, começava a perceber que as sombras do seu passado não o deixariam em paz, e mais uma vez ele teria que encarar o que havia evitado por tanto tempo. O reencontro com seu filho parecia ser inevitável, mas a pergunta ainda pairava no ar. Estariam ambos prontos para isso? Ou o peso da culpa, do tempo perdido, seria demais para superar? Foi nesse cenário de pressões internas e externas que Helena, Samuel e Lucas começaram a perceber algo crucial. As respostas para as perguntas mais profundas da vida nem sempre são claras. Às vezes, a jornada para a cura e para a reconciliação não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disposto a caminhar no escuro até encontrar a luz. Eu sei que todos nós estamos com medo, disse Helena uma noite após uma conversa tensa com seus amigos. Mas temos que fazer o que é certo. Não podemos mais viver com esse peso, com a dúvida de não tentar. Lucas, que normalmente era o mais cético, olhou para ela com um olhar que refletia uma compreensão silenciosa. Você tem razão, ele disse. A vida não é só sobre o que podemos controlar, mas sobre o que somos capazes de aceitar e superar. E assim, o encontro entre José e Mateus se aproximava, como uma tempestade prestes a cair sobre todos eles. Mas o que ninguém sabia era que esse reencontro seria o catalisador para uma série de eventos inesperados, que não apenas curariam as feridas de José, mas também revelariam segredos que haviam permanecido enterrados por muito tempo. O destino, de alguma forma, estava preparando todos para algo maior do que poderiam imaginar. Mas seria isso suficiente para reconectar os corações partidos? Nos dias que se seguiram à ligação de Mateus, o ambiente no centro de acolhimento tornou-se tenso. José estava mais quieto, refletindo sobre o futuro de uma maneira que nunca havia feito antes. A proximidade do reencontro com seu filho parecia estar trazendo à tona sentimentos que ele havia mantido guardados por tanto tempo. Ele sabia que em algum momento teria que enfrentar o peso das escolhas que fizera e das consequências que elas haviam gerado. Mas o medo de ser rejeitado por Mateus, de que o seu filho não o aceitasse, o paralisava. Será que ele ainda me ama? José pensava consigo mesmo, as dúvidas consumindo sua mente. Será que depois de tudo o que aconteceu, ele será capaz de me perdoar? E se ele me odiar por ter deixado ele ir embora? Essas perguntas circulavam em sua mente em um ciclo interminável. A dor do abandono que ele havia causado se misturava com o receio de mais rejeição, o que o fazia hesitar em dar o próximo passo. Por outro lado, Mateus estava determinado a ver seu pai. Após anos longe dele, ele sabia que as coisas não seriam fáceis. No fundo, ele também sentia uma dor profunda, como se tivesse falhado em algum momento de sua vida. Ele não queria carregar o peso da culpa por não ter ficado com José, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar a sensação de que talvez tivesse feito a coisa certa ao se afastar. Ele precisava de respostas. Precisa entender se o reencontro com o pai poderia curar as feridas ou se elas seriam ampliadas. Eu não posso mais continuar vivendo com essa dúvida. Mateus pensou enquanto pegava a estrada rumo ao centro de acolhimento. Eu preciso enfrentar isso. Preciso ver meu pai, mesmo que o caminho seja doloroso. Eu preciso saber se ele ainda é meu pai, se eu ainda posso chamá-lo assim. Era um ato de coragem, não só para ele, mas também para José. Era um momento decisivo, onde as palavras não seriam suficientes para resolver tudo, mas onde ambos precisavam ter a coragem de se encontrar. Quando Mateus chegou ao centro, o coração de todos parecia acelerar. Helena, Samuel e Lucas estavam presentes,
aguardando o momento em que o pai e o filho se encontrariam novamente. Eles sabiam que o reencontro não seria fácil. Na verdade, havia um medo palpável no ar, como se o simples fato de ambos se verem pudesse criar um choque emocional que fosse impossível de controlar. José, ao ouvir que Mateus estava chegando, ficou paralisado. Ele olhou para os amigos, mas suas palavras não vinham. O que ele poderia dizer ao filho? Ele não sabia mais como começar a conversar com alguém que não via há tanto tempo. E, ao mesmo tempo, o sentimento de culpa se misturava com um amor, o que ele sentia, mas não sabia expressar. Ele desejava que as palavras fluíssem naturalmente, mas a verdade é que ele estava perdido em um mar de emoções. Mateus entrou na sala, hesitante. Seus olhos se encontraram com os de José, e o silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que qualquer palavra que poderia ser dita. Ambos estavam ali, frente a frente, dois homens que compartilham um passado doloroso, mas que agora estavam prestes a criar um novo capítulo. O tempo pareceu parar, e a intensidade do momento tomou conta do ambiente. Pai. Mateus foi o primeiro a falar com a voz trêmula, mas firme. Era como se ele estivesse tentando se convencer de que era real, que aquele momento não era um sonho ou uma ilusão. José olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, seu coração começou a bater mais rápido. Ele não sabia o que dizer, mas o simples fato de ouvir a voz de Mateus o fez lembrar dos dias em que o abraçava com tanto carinho antes de a vida o separar. Eu não sei o que dizer, José começou, as palavras saindo lentamente, como se cada uma delas fosse um peso imenso. Mas eu quero que você saiba que eu sinto muito. Sinto por tudo, por te ter deixado ir. Eu falhei com você. Falhei como pai e falhei como homem. Ele olhou para baixo, envergonhado, sentindo que não merecia nem estar ali. A dor da confissão parecia maior do que ele poderia suportar. Mateus respirou fundo e se aproximou, colocando uma mão sobre o ombro de José. Eu sei, pai, eu sei que você fez o que podia, mas eu não posso viver com esse peso também, a culpa, a raiva. Não vale a pena. O que nós precisamos agora é de cura, e isso só vai acontecer se nos dermos uma chance. Ele sentou ao lado de José, e pela primeira vez, os dois estavam ali sem as barreiras que os separavam por anos. Era o início de um novo começo, mesmo que o caminho ainda fosse cheio de obstáculos. Helena, Samuel e Lucas assistiam em silêncio, compreendendo que o momento que estavam testemunhando era maior do que qualquer coisa que já haviam vivido. Não era apenas sobre um homem e seu filho se reencontrando. Era sobre a cura que estava acontecendo diante de seus olhos, a cura de feridas profundas que, até então, pareciam irreparáveis. E naquele momento, eles souberam que o ato de ajudar alguém poderia transformar vidas de formas que eles jamais imaginariam. E, enquanto o pai e o filho começavam a conversar, o peso que ambos carregavam parecia começar a se dissipar. Não porque tudo estava resolvido, mas porque o simples ato de se encontrarem, de se abrirem, de se perdoarem, já estava criando uma mudança dentro deles. Algo dentro de José começava a renascer, e algo dentro de Mateus também. Eu te amo, pai, disse Mateus, com uma sinceridade que tocou José de uma forma indescritível. E sei que você me ama. Podemos começar de novo? Podemos tentar juntos, José? Olhou para ele e, pela primeira vez, ele sentiu a certeza de que, embora o passado não pudesse ser apagado, o futuro ainda estava ao alcance deles. Não havia mais espaço para o rancor ou para o medo. O que restava agora era reconstruir, passo a passo, a relação que ambos haviam perdido, mas que por alguma razão estava prestes a florescer novamente. O silêncio entre eles começou a ser preenchido por palavras mais leves, mas carregadas de significado.
José e Mateus, aos poucos, começaram a reconstruir os alicerces de uma relação que, por tanto tempo, parecia perdida para sempre. Cada frase, cada olhar, representava uma tentativa de encontrar o que havia ficado para trás. E mais importante ainda, de buscar um caminho para o que estava por vir. O perdão não aconteceu instantaneamente, mas o desejo de perdão foi plantado. Ali, no coração de ambos. Não sei se posso te perdoar por tudo o que aconteceu, mas posso tentar. Podemos tentar, disse José com a voz embargada. As palavras eram simples, mas para ele significavam o começo de uma jornada que parecia impossível. O amor de pai e filho nunca havia desaparecido, mas as cicatrizes das escolhas passadas precisavam ser tocadas, uma a uma, para que a cura pudesse começar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas sentia que, pela primeira vez, não estava mais sozinho. Mateus sorriu, sentindo a leveza que começava a tomar conta de seu peito. Eu também não tenho todas as respostas, pai, mas eu estou aqui. E sei que a dor que nós dois sentimos, com o tempo, pode ser transformada em algo melhor. Só precisamos continuar tentando. Ele sabia que não poderia apagar o sofrimento do passado, mas estava disposto a escrever um futuro diferente. Juntos, podiam tentar. Naqueles momentos, o tempo parecia ter parado. A dor de José, que sempre o acompanhara como uma sombra, agora era um reflexo de algo que ele finalmente poderia começar a entender. Ele ainda sentia a angústia do abandono, mas a presença de Mateus ao seu lado trouxe-lhe algo que ele não sentia há anos: esperança. Ele não sabia exatamente como ou quando a dor desaparecerá, mas sabia que o primeiro passo havia sido dado. E isso, para ele, era mais do que suficiente para começar a acreditar novamente. Quando o encontro terminou, José se sentiu mais leve. O futuro, embora incerto, já não parecia tão ameaçador. Ele sabia que a jornada seria difícil, que haveria desafios e momentos de fraqueza, mas sentia que agora havia uma razão para seguir em frente. Não era mais sobre o que ele havia perdido, mas sobre o que ele ainda podia conquistar, com a ajuda de seu filho. E talvez, por mais difícil que fosse, ele finalmente tivesse encontrado a chave para a verdadeira liberdade, o perdão e a chance de recomeçar. Com o reencontro de José e Mateus, ambos começaram a caminhar por um novo caminho. E embora ainda houvesse muito a ser feito, naquele dia, algo transformador aconteceu. Não foi apenas o fim de uma dor, mas o nascimento de uma nova história. Uma história que, em sua simplicidade, era profundamente poderosa. E assim, a vida deles seguiu, com passos mais firmes, mais conscientes. A história de José não era mais definida pelas sombras do passado, mas pela luz que agora começava a brilhar à medida que ele, ao lado de Mateus, buscava um futuro que antes parecia inalcançável. Eles sabiam que o passado jamais seria esquecido, mas com coragem e paciência podiam construir uma vida nova, uma vida cheia de significado, perdão e amor. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal, deixaram o like, compartilharam este vídeo com seus amigos e deixaram seu comentário. A sua interação é essencial para que continuemos trazendo histórias inspiradoras e impactantes como esta. Se você ainda não fez isso, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio significa o mundo para nós. Até o próximo vídeo. Se você achou essa história emocionante, prepare-se para o que vem a seguir. No próximo vídeo, uma mãe vai descobrir a verdade mais sombria sobre o marido, algo que mudará tudo o que ela pensava saber sobre a sua família. E tudo começa com a revelação chocante de seu próprio filho. O que será que ele revelou? Como isso afetará a vida deles? Não perca essa história cheia de mistério, reviravoltas e segredos que vão te deixar sem fôlego. Clique agora e acompanhe essa
Revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo.